Olá, pessoal. Boa noite, porque aqui já são 19h25, né? 19h25, 18 e 35. 18h35, e eu não podia ficar sem vir falar com os meus poucos inscritos, agradecer a vocês. A gente é pouquinho, né? A nossa comunidade é pouquinha, mas ela vai crescendo de pouco a pouco. E isso eu agradeço a vocês por estar compartilhando os vídeos, estar dando like, por estar subscrevendo o canal e também, né, indicando para outras pessoas. Eu agradeço muito, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sei que faço muita confusão verbal, mas sei que vocês vão aí com espírito, não é para colocar defeito, não é para apontar falhas. Vocês vão aí com os ouvidos do Espírito, que é para entender a mensagem e não para criticar, não para procurar defeito. Por isso eu compreendo que vocês compreendem toda a minha bagunça verbal que faço. Tipo, quando eu quero dizer aceita a sexualidade do seu filho, eu digo aceita a homossexualidade logo do seu filho. Então eu que já quero logo ir ao assunto, né? Para não fazer tanta confusão verbal, gente, eu estou escrevendo agora e deixando anotado assim, que é para não fazer muita confusão. Então eu vou ler aqui um pouquinho de coisa que eu escrevi, que é para passar uma mensagenzinha para vocês de ano novo. Então nós vamos falar sobre a baixa imunidade, tanto no científico como também no espiritual, tá bem? Então vamos começar assim, eu montei uma pequena história e vamos começar assim. Vamos pensar que o nosso corpo é um sistema, vamos pensar no nosso corpo imunológico como se fosse um exército. Imagina que o nosso corpo é um exército, um conjunto, um exército, com soldados de vários graus de infantaria, com vários graus, né? Com várias forças, tal. Vocês estão entendendo? Este exército, que são os nossos anticorpos, estão em guerra o tempo todo, porque o nosso corpo é muito inteligente, o nosso corpo não para, ele trabalha o tempo todo. Mesmo que a gente não saiba, que não sente, o nosso corpo está ali trabalhando o tempo todo, e vamos chegar lá. Então, o nosso corpo é muito inteligente, ele trabalha o tempo todo. Onde é que eu parei? Este exército, que são nossos anticorpos, estão em guerra o tempo todo, contra micro-organismos tipo fungos, bactérias, vírus, vários tipos de vírus, né, como esse do coronavírus que está aí no momento, que nos atacam constantemente e chegam de uma forma ou de outra. Este exército, esse exército que é o nosso corpo, que nos protege, os glóbulos brancos, a gordura que protege a pele, é uma confusão toda. Vai lá procurar o que é. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que os soldados são os anticorpos, tanto negativo e positivo, do nosso corpo, que trabalham o tempo todo para o nosso bem. Então esses soldados estão em guerra o tempo todo. Não, desculpa lá, gente, é que eu já me perdi aqui, tá vendo? Eu já faço confusão verbal, até escrevendo para não esquecer, eu ainda faço confusão, gente. Ainda bem que vocês estão acostumados comigo e me amam mesmo assim como eu vos amo. Deixa eu encontrar aqui onde eu parei. Então, o tempo todo, né, contra micro-organismos como fungos, bactérias, vírus que nos atacam constantemente e chegam de uma forma ou de outra. Este exército é que nos protegem, mas tem pessoas que têm menos soldados, ou têm soldados enfraquecidos, que têm menos anticorpos ou anticorpos enfraquecidos. E o porquê? Porque é como o tipo sanguíneo, né? Que algumas pessoas têm outros anticorpos, um outro tipo sanguíneo tem anticorpos a menos, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre o rezos positivo, até coloquei lá até a tipo de sangue que nem existe, né, gente? A OB, fiz lá a confusão, mas ainda bem que vocês me entendem. Eu saí na chuva hoje. Pra ir na lavanderia lá fora tem que ir na chuva. Então, mas tem pessoas que não têm anticorpos, ou não têm soldados, né? Tem soldados a menos ou tem soldados enfraquecidos. Que tem que tem anticorpos a menos ou anticorpos enfraquecidos, como tipo sanguíneo. E que alguns nem têm anticorpos, né? Que alguns nem têm certos anticorpos. Então, o que isso causa? Isso causa baixa imunidade em alguns por doenças, com várias doenças. Mas, tipo assim, a pessoa que acaba adquirindo a baixa imunidade tem lá
nasce com vários anticorpos, um tipo sanguíneo bom, mas que depois acaba ficando com baixa imunidade, acaba matando alguns anticorpos por tratamentos ou medicamentos, tipo tratamentos de quimioterapia, entre outros. Pessoas que têm mania de tomar muito medicamento, que é um hipocondríaco, mania de tomar principalmente antibiótico, ele consegue matar muitos anticorpos. Por exemplo, o nosso corpo esquenta, o nosso corpo aquece o tempo todo. Quando você mede uma febre de 37 cá fora, tá 38 lá dentro. Quando você mede uma febre de 39 cá fora, tá 40 lá dentro, entende? O nosso corpo aquece. Por exemplo, a febre. Por que a febre preocupa? Principalmente o médico. A febre, que o nosso corpo superaquece lá dentro para matar alguma bactéria brava. Então, chega a causar febre. Só que isso é preocupante, principalmente em criança, porque o calor demais que o nosso corpo produz, inteligentíssimo, né, o nosso corpo, esse calor que ele produz para matar as bactérias, ele acaba matando também neurônios em criança. Por isso que febre em criança é um perigo e precisa vigiar, viu, gente? Deixa eu voltar lá que eu já me perdi onde é que eu tô. Eu começo a falar um negócio, passo para outro e já me perco todinha. Então, algumas pessoas perdem imunidade por certos tipos de tratamentos ou né, tipo quimioterapia, esses tratamentos bravos, ou medicamentos, tomar medicamento por si mesmo e tal. E isso diminui a imunidade. Quando o nosso sistema imunológico está equilibrado, nossa saúde também anda bem. Quando ela falha, ficamos doentes. E o pior da doença é o câncer, não é verdade? Porque a pessoa que causa tanta baixa imunidade com a ambição de querer mais, com a ambição de eu vou conseguir, com orgulho, com ambição, e tudo isso lhe causa raiva. Lhe causando a raiva, que ela está na Bíblia do início ao fim, lhe causando a raiva vai lhe causar baixa imunidade. Essa baixa imunidade vai fazer com que o câncer cresça, porque a raiva é o melhor alimento que se dá para fazer. Todos nós, seres humanos, nascemos com espírito e também nascemos com câncer. Só que alguns desenvolvem, outros não. Há várias explicações para situações do câncer. Eu estou dizendo aqui de pessoas que chegam em certas idades e adquirem um câncer. É dessas pessoas que eu estou dizendo. Vai fazer uma biografia, um histórico da vida passada, da vida dessa pessoa durante o tempo aqui na Terra, que vocês vão entender o porquê que ela precisou de uma preocupação tão grande, que era para não precisar se preocupar com aquilo que Deus pode preocupar por ele. E nós estamos aqui para preocupar com a nossa saúde. Eu fico no quente, saio na chuva e depois fico com o meu narizinho assim. Eu já não sei onde é que eu estava mais. Mas eu não vou falar de tudo aqui não, viu, gente? O pior deles é o câncer de fígado. Esse, quando ataca o fígado, é porque a pessoa que é ambiciosa, orgulhosa, raivosa, irosa, por exemplo, Deus diz na Bíblia do início ao fim, não ire, não fique com raiva, mas no entanto ele cai, é como se Deus caísse em contradição, não me deixe irado. Mas por quê? Porque ele fala o tempo todo da ira, da raiva, porque ele sabe que é o melhor alimento para alimentar e fazer um câncer crescer e desenvolver. Só que ele fala, não se irem, ele proíbe a gente, os seres humanos, de ter ira. Mas ele diz ao mesmo tempo para não deixar ele irado. E os ateus dizem que Deus cai em contradição? Não, meus queridos ateus. Eu acho que vocês acreditam mais em Deus do que em muitos que dizem por aí com a Bíblia debaixo do braço. Que ela não é para estar debaixo do braço, é para estar na mente e no coração. Então eu acho que ateu que vive preocupado o tempo todo em provar que Deus não existe, acho que ele acredita mais em Deus do que qualquer outra pessoa. Né? Tudo tem seu lado negativo e positivo. E ele fala o tempo todo, não me deixe irado. E os ateus dizem que Deus cai em contradição. Mas por quê? Porque ele é Deus. E ele sabe absorver a raiva, a ira, desfazer dela. Ele é Deus, ele pode tudo. Nós somos seres humanos, réis seres humanos. Nós não podemos fazer nada, a não ser alimentar o câncer com ela. E depois, mais tarde, ele diz, olá, cheguei. Você me alimentou tanto com a sua raiva, com a sua ambição, com tudo aquilo que você quis, que se transformou na raiva, na ira. Deus disse para não ter. Pois é, estou aqui. E aí, como é que a gente dissolve a ira? É assim, transformando no câncer. Então, a raiva é a pior delas. O nosso corpo é inteligente, isso tudo eu já falei, a baixa imunidade, a pior é o fígado. Tá. Gente, vamos dar uma olhadinha à nossa volta, como é que tá as pessoas nesse momento da pandemia, do Covid-19.
a violência de todas as formas, mesmo porque há muita manipulação política e religiosa. Cheguei lá. Cheguei. Há muita manipulação política e religiosa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu expliquei a baixa imunidade do nosso corpo primeiro, dos anticorpos? Eu nem entendo muito, não sou bióloga, eu tenho 4º ano, tenho ensino básico, não entendo nada desse negócio, né? Não vou falar um palavrão que o São Antônio do meu lado. Mas o porquê que eu falei da baixa imunidade primeiro no nosso corpo, no nosso físico, na nossa matéria, para depois chegar no nosso espírito? Por quê? A manipulação política e religiosa é que abaixa a nossa imunidade espiritual. Isso é que nos provoca ira. É isso que nos provoca raiva. Por quê? A religião só mete medo. Pode ver que tem igreja que só fala em demônio, 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 mas se você chegar e perguntar 2 leis de Deus, ninguém sabe te responder. Mas se você perguntar o nome do Satanás, o chefão, qualquer um sabe te responder. Sabem dizer melhor sobre macumba do que sobre o Novo Testamento. Então, por aí você vê que aquilo é pura manipulação. Medo. Paga o dízimo e pronto, acabou. O resto pode ir embora com seu medo para casa. Não precisa aprender nada. A manipulação política. A manipulação política é o que está acontecendo agora. É primeiro inventar um raio de uma doença para acabar com um monte de gente. Deus irado. É engraçado que antes disso, tá aqui o Sr. Antônio de testemunha, eu não vou mostrar muito ele não, mas tá aqui ele de testemunha que eu falava antes. Eu tô me sentindo José do Egito, eu conversei com a minha irmã. Gente, aconteceu uma coisa no final do ano de 2019, mas quem for lá vai ver um vídeo que eu fiz um teste por vocês mesmo, onde eu falei muita coisa. E no final eu pensava que aquilo tudo era loucura da minha cabeça. Eu falei, não, eu tô começando a me acostumar com a mediunidade de um tempo pra cá, então eu tô aprendendo, a gente aprende até depois da morte, a vida continua. Então assim, eu tô começando a me acostumar a ver, teve um momento que eu pensava que eu era louca, então agora eu tô vendo que não é loucura minha. Para não sair muito fora aqui da manipulação mental e religiosa, é para dizer para vocês que o final do ano passado, eu cheguei a falar para minha irmã, com o Sr. Antônio, eu cheguei a falar com a minha cabeleireira Jula do Martim Muniz, eu cheguei a falar com muita gente, porque eu queria postar no Facebook, mas automaticamente eu fui bloqueada 1 semana antes e não me deixaram entrar. Não me deixaram. Então, eu falei um boca a boca, WhatsApp, com algumas pessoas aqui. Eu falei com a minha irmã, eu tô me sentindo José do Egito e o Sr. Antônio o Rei. É como se Deus estivesse me mandando ir na frente para preparar, porque minha irmã tá vindo uma grande crise aí. Mas Deus não deixa a gente saber tudo mesmo, porque todos nós que estamos na face da terra agora somos culpados pelo momento e a situação da terra. Então, não é tudo que ele deixa a gente saber. Eu sabia que vinha uma grande crise, não divulguei isso, divulguei algumas coisas no Facebook, alguns por mensagem, WhatsApp, algumas pessoas, a Ju é africana, minha irmã brasileira, não sei, o Sr. Antônio português e mais algumas pessoas, acho que o Zé também, o Zé já está ouvindo isso há 5 anos atrás, sobre uma crise, mas eu não sabia que crise que era. Eu só sabia que era uma crise mundial, mas eu não sabia proveniente de quê. Por quê? Porque todos nós somos culpados. Deus não deixa ninguém saber tudo. Ninguém é Deus, só Ele é o grande Deus. Só Ele sabe tudo e o porquê de tudo. Eu cheguei a falar com a minha irmã, nega, tá vindo aí uma grande crise. Graças a Deus, a minha sobrinha conseguiu sair e desenvolver a vida dela durante a pandemia, e graças a Deus está andando. Alguns ouviram, alguns não. É tipo assim, a gente chega, abre caminho, mas também fecha, depende de quem está ouvindo. Depende de quem quer. É como se você fosse o passaporte pro céu ou pro inferno, mas depende, a escolha é sua, não é da gente, não é sua. E depois dizem que você é azarado, abre a boca para falar besteira. Não é, a escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Fica aí prestando atenção nos meus erros vocabulários, nos meus erros de escrita, e não presta atenção na mensagem. Entende? Isaías, João Batista, todo mundo andava a pé. Jesus Cristo nasceu num estábulo e é o maior rei dessa terra, ninguém lhe tira a coroa. Vai prestar atenção nos seus erros de apontar o dedo para as pessoas, porque o verdadeiro cristão não julga ninguém, nem fica procurando erro em ninguém. Jesus ensina, ele não julga, ele ensina, ele é maravilhoso. Então, a manipulação mental faz o quê? O político, primeiro, ele vai lá, cria um raio de uma doença, depois cria a cura. Vocês veem aí que arma quem quer, desarma quem quer, solta das prisões quem vai lhe beneficiar nessa crise, entendeu? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Aí depois, o país que tem um acordo lá fora, a vacina entra, o acordo, se aquele acordo não tiver de acordo com o político, a vacina não entra e nisso o povo vai morrendo. Gente, meu Deus, faltar utensílio como seringa como seringa num hospital é a pior coisa do mundo, gente, é a pior coisa. Então, o que é que precisa fazer? O presidente,
Um governo só precisa ser inteligente, porque o cérebro todo mundo nasce com ele. Vamos lançar a doença, lançamos a cura, lançamos as regras, lançamos a lei e o resto da população faz sozinho. As leis, o medo te faz perder até a vontade de viver. Você fica com medo de morrer, você fica com medo disso, você fica com medo daquilo. Seja prudente, mas não deixa de viver. Você ainda tem uma vida. Enquanto Deus quiser, você tem essa vida. Porque às vezes o medo mata mais que tudo. Tenha prudência. O vírus existe. É um raio de um vírus que age igualzinho a SIDA, o HIV. Só que de uma maneira tipo um relâmpago. Ele bate e pega mesmo. Enquanto o HIV demora anos ali, né, gente? Olha para vocês verem. É complicado. Então, o que ele faz? Lançou a doença, lançou o medo, lançou a regra, lançou as leis, te mete preso dentro de casa, você vai conviver com a esposa, com os filhos, com o sogro, com a sogra, com a família, com os irmãos, com os amigos, com pessoas que você viveu durante 30, 25, 40 anos, mas nunca conviveu de verdade. Por isso você está vendo tanto feminicídio, por isso você está vendo tanta desonra, tanta traição, tanta matança, tanto roubo, por isso você está vendo tanta violência, porque as pessoas estão manipuladas mentalmente, porque elas não estão equilibradas espiritualmente. Então, elas ficam imunes, aceita tudo que vem de fora, tudo que a televisão mostra, ficam nervosos, estressados, com medo de perder o dinheiro que tem, com medo de perder tudo que tem, mas não tem fé num grande Deus que está acima, porque quem é fraco na crise, meu filho, é mesmo fraco. E uns até perdem a vida por isso, por essa fraqueza. É triste, gente. 2021, gente, vai ser um ano em que vai ter uma falsa paz, sabe? Vai haver muitas manifestações, quase parecendo uma guerra. Espero em Deus que não chegamos a isso. Ninguém sabe, só Deus sabe. Só Deus sabe tudo. Esperamos em Deus que não chegamos a uma guerra, mas vai haver muitas manifestações, perseguições. Vai haver aí político que vai preferir perder a vida do que sofrer uma derrota. Infelizmente, a gente com essa cabeça ainda tem tudo para viver, mas prefere a morte do que uma derrota. Infelizmente. Eu espero para vocês um 2021 que vocês compreendam que esse ano foi só uma chicotada que nós levamos para entendermos as nossas escolhas. E que entrem em um 2021 com a escolha certa, porque vai ser 21 anos que vai durar essa escolha na sua vida. Então prestem bem atenção, prestem atenção no seu relacionamento, nas suas amizades, no seu emprego. O que está indo mal? Sinais nos é dado. O que está indo mal? Para te dizer o quê? Está na hora de transmutar. Transmute tudo, alimente o seu corpo e ganhe a imunidade. Faça ginásio. O que adianta ficar no ginásio criando músculo, mas não alimentar o espírito? Ficar com a imunidade baixa, olha, apanha uma gripe à toa. Então, assim, alimenta o corpo, cria imunidade, anticorpos, mas alimenta a alma com fé, com bastante oração, pedido de ajuda. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo interessante que é sobre os espíritos, que é para vocês entrarem em 2021. Já eu vou perder o medo e o jeito de falar dessas coisas e vamos lá, seja o que Deus quiser. Tô aqui com o cabelo todo para cima, prendi todinho aqui só para fazer esse vídeo. Desejar um 2021 uma falsa paz, mas que seja para muitos, porque muita gente vai subir nesse 2021. Muita gente que não está esperando por nada, que nem acredita. Não tenha medo, é a hora certa de investir, é a hora certa de você concretizar o seu sonho. Não tenha medo, tenha fé e acredite. Acredite no seu potencial, acredite em você, mas primeiramente acredite em um Deus. Não coloque problema nenhum acima dele, não diminua o poder dele. Coloca qualquer coisa abaixo dele, tá bem? Erga sua cabeça, olhe para cima, seu pai está em cima, fale com ele, porque ele é maravilhoso. E um feliz 2021 para vocês. Muitíssimo obrigada aos meus poucos inscritos. Muito obrigada por vocês interagirem com o canal. E seja o que Deus quiser. Não esqueça de dar like e os convidados que subscrevam o canal. Todo mundo pede, eu vou pedir também, né? Beijoca, gente. Feliz ano novo para vocês. Foi o nascimento de Cristo, né? Segundo a data do homem, é uma semana, e esse nascimento veio para a humanidade inteira. Foi para todos nós. A cada ano de nascimento na nossa vida é um novo ano, uma nova esperança, uma nova oportunidade. Mas o nascimento de Cristo veio para todos nós. É para a humanidade inteira. Beijoca. E cria imunidade, tanto
anticorpos no corpo, como também no espiritual. Que o espiritual é tudo. Se você tiver os anticorpos do espírito, chamado Jesus, que só ele tem esse medicamento. Se você tiver os anticorpos do espírito, você não vai precisar de tantos medicamentos feitos pela mão do homem. Isso eu posso te garantir. Beijocas. Fiquem com Deus. Que Jesus seja a luz enquanto os anjos guiam cada um no vosso novo caminho. Seja de vitória ou de derrota, aí é vocês quem sabe. Porque Deus paga cada um conforme a plantação, conforme aquilo que ele trabalhou. Então, só você e Deus pode saber o que está para receber ou mudar a semente, fazer uma nova plantação e receber tudo o que ele tem para você. Porque ele é nosso Pai e a terra nos pertence. Somos terrestres. Ela pertence a todos nós que estamos aqui. Todos nós somos herdeiros dele. Basta você aprender a ter fé, usar sua mente e falar com ele. E ele te ouve. Feliz 2021, gente. Usem mais a mente e o espírito, tá bom? Deixem de ser fantoches na mão do homem por aí. Já chega.